Olá, seja muito bem-vindo ao Mulheres que Deus Levantou, aqui do canal Corações em Hora. Hoje nós vamos falar sobre a história de Ruth, uma mulher que começou sua jornada em meio à perda, à incerteza e a um futuro que parecia completamente vazio. Mas a história de Ruth nos mostra algo muito poderoso. Às vezes, Deus começa a escrever os capítulos mais bonitos da nossa história exatamente quando pensamos que tudo terminou. A história começa em um tempo de fome em Israel. Por causa dessa fome, um homem chamado Elimeleque decide sair de Belém com sua esposa Noemi e seus 2 filhos para viver em Moabe. Mas com o passar do tempo, a história dessa família se torna marcada por perda. Elimeleque morre. Depois disso, os 2 filhos de Noemi também morrem. De repente, aquela família fica marcada pelo luto. Agora restam apenas 3 mulheres, Noemi e suas 2 noras, Orfa e Ruth, sem marido, sem proteção e sem futuro aparente. Então, Noemi decide voltar para Belém. E naquele momento ela diz para suas noras voltarem para suas famílias. Era o mais lógico, era o caminho mais fácil. Orfa decide sim voltar. Mas Ruth faz uma escolha que muda completamente sua história. Ela olha para Noemi e diz palavras que atravessam gerações. Para onde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ruth estava abrindo mão de tudo que conhecia, da sua terra, da sua cultura, da sua segurança. Mas ela escolhe permanecer, escolhe caminhar, escolhe confiar. Quando chegam em Belém, a situação ainda é difícil. Para sobreviver, Ruth começa a recolher espiga que ficavam para trás nos campos durante a colheita. Era algo que os pobres e estrangeiros faziam para conseguir alimento. E a Bíblia diz algo interessante. Ela entrou justamente no campo de um homem chamado Boaz. Parece acaso, mas na verdade era providência. Boaz demonstra bondade e honra com Ruth. E Noemi percebe algo muito importante. Boaz era o resgatador. Naquela cultura, o homem resgatador podia assumir responsabilidade pela família de alguém que havia morrido. Então, chega um momento muito significativo da história. Ruth vai até o lugar onde Boaz estava descansando depois da colheita. E ali, ela se deita aos seus pés. Aquilo era um gesto simbólico. Era como se ela estivesse dizendo: eu preciso de redenção. Eu preciso de cobertura. Eu preciso de um novo recomeço. Boaz reconhece o caráter de Ruth e chama de mulher virtuosa. Depois disso, ele assume a responsabilidade de ser o resgatador dela. Eles se casam e algo extraordinário acontece. Ruth tem um filho chamado Obed. Obed se torna pai de Jessé e Jessé se torna pai de Davi. Ou seja, Ruth passa a fazer parte da linhagem do rei Davi e os séculos depois da própria linhagem de Jesus. Existe algo muito profundo nessa história. O livro de Ruth começa com fome, mas termina com nascimento. Começa com perdas, mas termina com restauração. E algo curioso acontece ao longo de todo o livro. Deus não aparece falando diretamente. Não há voz do céu. Não há visão. Mas mesmo assim, Deus está conduzindo cada detalhe, nos encontros, nas decisões e nos caminhos que se cruzam. Isso nos mostra algo muito poderoso. Mesmo quando Deus parece silencioso, Ele nunca está ausente.
Talvez você esteja vivendo um momento em que parece que muitas coisas se perderam. Talvez sua história tenha passado por muitas mudanças inesperadas. Mas a história de Ruth nos lembra de algo muito importante. Deus continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber. Às vezes, Ele está conduzindo nossa história nos bastidores, nos encontros, nas decisões, nos caminhos que se abrem. Ruth começou sua história recolhendo espiga para sobreviver, mas terminou fazendo parte da história da redenção de Deus. Ruth começou sua história recolhendo espiga que outros deixaram para trás, mas terminou fazendo parte da linhagem de Jesus. Porque quando Deus decide escrever uma nova história, Ele transforma perdas em propósito. E esse foi mais um episódio do Mulheres que Deus Levantou, aqui do canal Corações em Ordem. Que Deus coloque o seu coração em ordem e levante você para viver o propósito que Ele preparou para a sua vida. Até o próximo episódio.